Contos Novos, Mário de Andrade. Nelson. Você conhece? Eu não, mas contaram ao Basílio o caso dele. O indivíduo chamava a atenção mesmo, embora não mostrasse nada de berrantemente extraordinário. Tinha um ar esquisito, ar antigo, que talvez lhe viesse da roupa mal talhada, mas que por cento derivava da cara também, encardida, de uma palidez absurda, quase artificial, como a cara enfarinhada dos palhaços. Olhos pequenos, claros à flor da pele, quase que apenas aquela mancha cinzenta, vaga, meio desaparecendo na brancura sem sombra do rosto. Deu uma olhadela disfarçada, bem de tímido, assustando o ambiente mal iluminado dos bar. Ainda hesitou, numa leve ondulação de recuo, mas acabou indo sentar no outro lado da sala vazia. Percebeu que os rapazes o examinavam. Ficou inquieto, entre gestos inúteis. Pretendeu se acalmar e depor as duas mãos, uma agarrando a outra sobre a toalha. Mas como que se arrependeu de mostrá-las, retirou-as rápidas para debaixo da mesa. Se lembrou de repente que não tirara o chapéu. Estremeceu. Quis sorrir, disfarçando a encabulação, mas corou muito. Tirou num gesto brusco o chapéu, escondendo-o no banco em que sentara. Ao mesmo tempo que lançava novo olhar furtivo, muito angustiado, meio implorante aos rapazes. E esses fingiram que não o examinavam mais, envergonhados da curiosidade. Não parece brasileiro. Diz que é. Mora só, numa daquelas casinhas térreas da Alameda do Triunfo, perto de mim. Ele mesmo faz a comida dele. Parou, gozando o interesse que causava. Era desses vaidosos que não contam, sem martirizar o ouvinte com pausas de efeito. Perguntas de adivinhação, detalhes sem ira nem beira. Continuou. Vocês todos sabem onde que ele faz as compras dele. Nova pausa. Os rapazes se mexeram impacientes. Um arrancou. Você garante que ele é brasileiro. Enfim, você sabe ou não sabe alguma coisa sobre ele? Eu sei a história dele completinha. Olhou lento, imperial aos três amigos. Sorriu. Mas, puxa, que lerdeza de vocês. Eu disse que ele mora no Triunfo, pertinho de mim. Então vocês não são capazes de imaginar onde ele compra as coisas. Ora, desembucha logo, Alfredo. Que diabo de mania é essa? Diva isso, passando levando dois duplos escuros. Era visível que ambos pertenciam ao desconhecido, pois não havia mais ninguém no bar. Recebendo os duplos, o homem ficou envergonhado. Tornou a corar forte, mandando outro olho de relance aos rapazes. Falou qualquer coisa à garçonete que ficou esperando. Então ele emborcou o primeiro chope com sofreguidão. Bebeu tudo de uma vez só. Entregando o copo à moça, e Diva se retirou, sorrindo ao muito obrigado quente que o homem lhe dizia. Os rapazes voltavam pensativos aos seus chopes. O desconhecido era de fato um sujeito extravagante. Alfredo aproveitou a preocupação de todos para retomar a importância, mas agora desembucha mais rápido. Pois ele compra tudo no Basílio, e o Basílio é que sabe a história dele bem. Põe tamanha confiança no vendeiro que até pede para ele fazer compras na cidade. Camisa, roupa de baixo. Diz que foi até bastante rico. Ele é de Mato Grosso. Possuía uma fazenda de criar no sul do estado. Não tinha parente nenhum depois que a mãe morreu. De vez em quando atravessava a fronteira que ficava ali mesmo. Dava uma chegada em Assunção, que é a capital do Paraguai. Não sabia. Pensei que era Campinas. Ia lá só para farrear, vivendo naquele jejum da fazenda. Achou graça em si mesmo e quis tirar mais efeito. Em Assunção, dejejuava valer, mas um dia acabou trazendo uma paraguaia para a fazenda com ele. Era uma moça lindíssima e ele tinha paixão por ela. Dava tudo para ela. Trabalhava e era para ela. Ia na cidade por um dia. Imaginem para quê? Voltava carregado de presentes muito caros. Mesmo na fazenda ela só arrastava seda. Mas que ela merecesse. Merecia porque também gostava muito dele e os dois viviam naquele amor. Mas a maior besteira dele, isso dava um doce se vocês imaginassem? Quis parar, mas um dos companheiros percebeu, asperejou, irritado. Não deu o doce e continue, Alfredo, pois acabou passando a fazenda com o gado. E tudo isso e ainda umas casas que tinha em Cuba. Passou tudo para o nome dela, porque ela já fizera operação.
mocinha, e não podia ter filho que herdasse. Não sei se vocês sabem, mesmo casada no juiz, se não tivesse filho e ele morresse, ela não herdava um isto. E agora é que estou vendo que Basílio não me informou se eles eram casados. Amanhã mesmo vou saber. Mas me diga uma coisa, Alfredo. Isso interessa pro caso. Quer dizer, interessar sempre interessa, mas afinal aquela vida era chata pra moça tão bonita que não podia ser vista nem apreciada por ninguém. Não durou muito, ela principiou entristecendo. Ele vinha e perguntava, porém ela sempre respondia que não tinha nada e virava o rosto para não dar demonstração que estava chorando. Ele fez tudo, comprou uma vitrola, comprou um rádio, e a casa se encheu de polcas paraguaias. Depois até principiou aprendendo guarani com ela. O castelhano já falava muito bem. Era que ele imaginou ficar mais tempo junto à moça, em vez de passar o dia inteiro no campo cuidando do gado. Mas também que sujeito mais besta, interrompeu um dos rapazes irritado. Ele era rico, não era? Era. Pois bem, então por que ele não vai fazer uma viagem? Pois fez. Mas aí que foi a causa de tudo. Eles resolveram ir passear na Assunção. Se divertiram tanto que passaram 2 meses lá. Quando voltaram, ela até parecia outra, de tão alegre outra vez, e fizeram o projeto de todos os anos ir passear assim, se divertindo com os outros. O amor é que não havia meios de afrouxar. Já antes da viagem, no tempo da tristeza, ele assinara uma porção de revistas, até norte-americanas, para ver se ela se distraía. Ela nem olhava para as figuras, pois agora, de volta na fazenda, adivinhem para o que ela deu. Ora, deu para ler as revistas? Não. Deu para ficar triste outra vez? Não. Se acostumou? Não. Ora, foi ver se você estava na esquina, ouviu? Os rapazes estavam totalmente desinteressados pela história do Alfredo. Um deles olhou o homem, de quem a garçonete se aproximava outra vez, levando mais um chope. O homem, percebendo a moça, retirou brusco as mãos que descansavam na mesa, uma sobre a outra. Novo olhar angustiado aos rapazes. Parece que ele tem qualquer coisa na mão esquerda. O rapaz avisou interessado. Não virem agora que ele está olhando para cá. Mas nem bem. Diva ia chegando com o chope. Ele escondeu a mão. Diva. A moça veio se chegando, familiar. Mais chope. Diga uma coisa, chegue mais para cá. A moça chegou contrafeita. Depois de uma leve hesitação, ela sabia que iam lhe falar do desconhecido. E quando o rapaz perguntou o que o homem tinha na mão, ela quase gritou um nada, agressivo. E como os rapazes procurassem agarrá-la pelo braço, ainda perguntando se o homem não tinha um defeito qualquer, ela se desvencilhou irritada, murmurando, não sei. Partiu confusa. O contador interrompido pretendeu readquirir importância, afirmando apressado. É uma cicatriz medonha, não queiram saber, foi numa briga. Parece que até ele perdeu um dedo, só que isso não sei como foi. O Basílio, o quarto rapaz que se conservara calado, olhando com uma espécie de riso e o sobretudo, murmurou vingativo. Eu sei. Você sabe. Quer dizer, sei. Sei o que me contaram. É o polegar que ele perdeu. Parece que nem é só o polegar que falta, mas quase toda a carne do braço. É tudo repuxado, sem pele. Foi piranha que comeu. Safa. Eu não sei bem. Tudo no detalhe. Como o Alfredo, eu não sei. Foi na coluna Prestes. Nem tenho certeza se ele estava com o exército ou com os revolucionários. Devia ser com estes, porque ele era rapaz. Se vê que não tem 30 anos. Isso não. Garanto que já passa dos 40. Você está doido? Não, arrancou o Alfredo meio contra a vontade. Isso eu também sei garantido que ele é novo ainda. O Basílio viu a caderneta dele. Tem 27 e 28 anos. Mas conta como foi a piranha. Disse que estava em Mato Grosso, um grupinho perseguido pelos contrários, desgarrado para uns 9 homens quanto muito. Tinham se arranchado na casinha de um caboclo que ficava perto de um rio. Quando o inimigo deu lá, era de noite. Foi aquele tiroteio feroz. Eles dentro da casa, os outros no cerco. Quando viram que não se aguentavam mais, a munição estava acabando, decidiram furar para a banda do rio, onde o bote do caboclo estava amarrado na maromba. O que é maromba?
É assim um estrado gigante para servir de chão dos bois quando o rio enche. Qual? Isso tudo é história. Pois você não vê logo que os policiais já deviam estar tomando conta do bote. Você está com despeito de eu saber. Quer me atrapalhar à toa? Pois é isso mesmo. Deixa eu acabar, você vai ver. Já era de madrugadinha, mas estava escuro ainda. De repente eles deram uma descarga juntos e saíram embolados, frechando para o rio. Aí não conseguiram passar, que os contrários, eu não falei que era a polícia que cercava. Enfim, os outros só tinham 2 amontoados no caminhinho que levava ao porto. Se acovardaram, eles passaram na volada, gritando. Desceram o barranco aos pulos, mas quando chegaram lá, tinham para uns 10 de tocaia na maromba. Se atracaram uns com os outros, e esse um aí se abraçou com o inimigo, e os 2 rolaram no rio afundando. Bem, mas quando voltaram à tona, sempre esgrudados uns nos outros, lutando, o diabo é o que tinham vindo parar bem debaixo. Não sei se vocês sabem, lá por causa da enchente, eles usam construir uns cais flutuantes para embarcar e desembarcar. O desse ponto por um sinal que era bem feito e mais grande, porque era por ali que a estrada do governo atravessava o rio, uma espécie de caixão grande bem chato feito de pranchões, pois justo debaixo disso que os 2 vieram surgir, e já estavam desesperados de vontade de respirar. Não se aguentavam mais. Por cima era aquele barulhão de gente brigando. O caixão sacudia muito, mas outros caíam na água. Os 2 não queriam, de certo. Nem podiam se largar. Mas não sei como foi, se uma das pranchas da parte inferior estava podre e cedeu, ou se havia um buraco no mesmo. Sei que é num balanço que o caixão fez com que os homens brigassem, que os homens brigavam em cima dele. Esse um ali sentiu, ia saindo fora d'água, e pôde respirar, mas estava com a cabeça enforcada dentro do caixão chato, até batendo no plano dos pranchões de cima. Parece que estou vendo. Quem me contou foi o querino do gás. Mas ele respirou fundo, foi ganhando consciência e percebeu que os músculos do adversário afrouxavam. Se ele largasse, o outro afundava. Ia sair lá mais no largo e denunciava o esconderijo dele. Apertou mais. Por cima o inferno já estava diminuindo. O caixão sacudia menos. Paravam com a gritaria dos insultos. Afinal ele percebeu que os inimigos tinham dominado a situação. Eram muitos mais numerosos. Um que mandava um dos outros, davam ordens, afirmava que faltavam 2 do grupo inimigo. Um era ele, está claro. Amanhã principiava banqueando o rio, procurando um largo para ver se tinha alguém nadando. Alguns foram mandados percorrer o matinho ralo da margem. 2 outros no bote se mantinham nas canaranhas para ver se descobriam os fugitivos. Foi quando deram pela falta de um chamado Faustino. Gritavam, Faustino! Faustilino! E quando ele percebeu que tinham matado um sujeito chamado Faustino. Mas quem disse largar o cadáver que a agarrava pelo casnete com a mão esquerda? O corpo era capaz que boiasse, saindo debaixo do caixão. Haviam de desconfiar. Na margem e na maromba ao lado, o pessoal se acalmava. Era um dia claro. Não tinham achado nem os fugitivos, nem Faustino. Vinham contando que voltavam da procura. Então o chefe mandou que os 2 ficassem de vigia na maromba. E o resto dos perseguidores fossem lá na casa do caipira ver se faziam um café. Ele estava quase vestido, calça caqui, botas, mas não tivera tempo de vestir o dolman. Com a surpresa do ataque e a camisa tinha se rasgado muito, justo no braço esquerdo que estava dentro da água, agarrando o corpo do Faustino, fazia já algum tempo que ele vinha percebendo umas estremeções esquisitas na cara do morto, pois súbito sentiu uma ferroada na mão. O rio não era de muita piranha, mas tinha alguma sim. Outra ferroada mais forte e logo ele conferiu que era piranha mesmo. Não havia mais dúvida, e acudia cada vez mais piranha, o que ele não aguentou. As piranhas mordiam, arrancavam pedacinhos da mão dele e depois do braço também. Mas ele ali, sem se mover. Lá em cima na maromba as 2 sentinelas conversavam na calma. Ele percebeu, ia desfalecer. Na certa, porque já quase nem se aguentavam mais. Vista turvando. E então, com muito cuidado, muita lentidão para os vigias não repararem, cuidou de enfiar mais que a mão direita, o braço inteiro no buraco dos pranchões, porque assim se desmaiasse, pelo menos ficava enganchado ali. Foi quando perdeu os sentidos. Até fica difícil garantir que perdeu os sentidos ou não perdeu. Nem ele sabe,
Nem sabe o tempo que passou, só que as forças acabaram cedendo. Teve um momento em que ele foi chamado à consciência, porque estava engolindo água, sem ar, se afogando. Mesmo fraco como estava, bracejou, voltou à tona, se agarrou às canaranas, conseguiu chegar num chão mais firme e então desmaiou de verdade. Quando voltou a si, o sol estava bem alto. Já devia ser pelo menos pelo meio-dia. Os inimigos já tinham ido-se embora. Então o pobre, ainda ajustando um resto de sua força que possuía, conseguiu se arrastar até o próximo da casa do caboclo. Quando ele se voltou, mais a mulher, lá de um vizinho longe onde tinha se refugiado, encontraram um homem estendido no terreno, moribundo. Trataram dele. É o que eu sei. O querido é que andava contando porque até eu vi, isso eu vi. Ele conversando animado com este homem, porque andou vários dias indo na casa dele para fazer uma instalação de gás. Ele acabou sarando, mas diz que ficou meio alucinado, amalucado. Se não ficou, parece. Olharam o homem. Ele estava já no quarto ou quinto duplo. Já agora, como inteiramente esquecido de mais ninguém, tinha o queixo no peito. Se derreava no banco, olhava fixamente o chope escuro. A mão direita inquieta tamborilava sobre a mesa, mas a esquerda se escondera preventivamente no bolso da calça. Um dos rapazes se lembrou do caso que Alfredo estava contando. Safa, mas que coisa mais diferente da do Alfredo. Mas este ríspido, não, deve ser o mesmo. Mas o que foi que sucedeu com a mulher? Não tem importância. Ora, deixa de besteira, Alfredo. Que sujeito mais complicado você. Não tenho nada de complicado, não. Essa história de piranha comer braço de gente eu nunca soube. O Basílio também me falou que o homem era de Mato Grosso. Leu na caderneta de identidade. Mas ele ficou meio tantã, não foi por causa da piranha, não. Foi a paraguaia, quando ela voltou curada para a fazenda. Como eu dizia, ela até às vezes acompanhava o marido a cavalo no campo. Mas quando no geral ficava em casa, ficava ali, rádio aberto, lendo a quantidade de romances policiais e outros livros que trouxera da cidade. E não tinha semana que um peão não trouxesse aquela quantidade de revistas que vinham do correio. Pois um dia, quando ele chegou em casa, a mulher estava fechada no quarto e não quis abrir a porta. Ele abriu, ou ele bateu, chamou de todo jeito. Ela gritava que não amolasse, até que ele perdeu a paciência e ameaçou a arrombar a porta. Daí ela abriu, e se percebia que tinha chorado muito. Olhou para ele com ódio e gritou: "O que você me quer? Me deixa!" e coisas assim. Ele estava assombrado, perguntava. Ela não respondia. Foi no terraço e se atirou da rede, chorando feito louca. Mas isso... Ele que nem tocasse de leve nela com a mão. Ela fugiu o corpo como se ele fosse uma cobra. Não valeu carinho, não valeu queixa. Ela estava muda, longe dele, olhando ele com ódio, e de repente falou que queria que ir embora para a terra dela. Ele não podia entender. Foi discutir, mas ela agarrou dando uns gritos que ia-se embora. Só que com a trouxinha, sem uma despedida, sem olhar para trás. Quando ele foi para entrar no quarto, quase nem se podia andar lá dentro. Tudo aos montes jogados no chão. Os vestidos estavam estraçalhados de propósitos, picados devagar com a tesoura de unha. As joias arrebentadas, pedras caras. Até o brilhante grande anel, fora do arco, remoleando na greta do assoalho. E os livros, os objetos e as meias de seda, até as roupas dele. Ela não poupou nada. Não tinha levado absolutamente nada, até a roupa da cama, também picada com a tesourinha. Não sobrara nada sem estrago. Mas agora é que vão se assombrar. Só bem por cima dos dois travesseiros grandes amontoados de propósitos no meio da cama, um por cima do outro, tinha um livro. Este não estava estragado como os outros. Imaginem que, bom para quem encurtar. Era simplesmente uma história do Paraguai em espanhol. Desses livros resumidos que a gente estudou no grupo. Folheando o livro, ele descobriu justamente na última página do capítulo que falava da guerra com o Brasil. Está claro que tudo cheio de mentiras horríveis. Ele descobriu naquela letrona dela que mal sabia assinar o nome Infames. Quem que era infame? Safa, diva, sua gente mesmo. Quê? Minha gente? Os brasileiros, diva. Eu não sou brasileira. O rapaz, sorrindo, acariciou os cabelos louros, frios dela. O contador ia comentando.
Foi por causa da Guerra do Paraguai. O homem ficou feito doido, não podia mais passar sem ela, se botou atrás da moça. Porém, ela não houve meios de ceder. E não para ser mais incomodada, acabou desaparecendo de Assunção. Ninguém sabe por onde. Foi uma atrapalhada dos dianhos, vocês nem imaginam, porque a fazenda, as propriedades não eram mais dele. E ela nunca reclamou nada. Desapareceu para sempre. Até andaram falando que ela suicidou-se, porque continuava apaixonadíssima pelo brasileiro, apesar. Mas isso nunca se conseguiu tirar a limpo. Ele é que vendeu o gado e ficou viajando por todo o sul, sempre com pensão na amante. Quando foi da Revolução de 30, se meteu na Revolução sem gosto, sem acreditar em nada, só porque era revolução contra o Brasil. Diz que ele ia ficando maníaco, odiava o Brasil e dava razão para Solano Lopes, que foi quem declarou a Guerra do Paraguai contra nós. Afinal, conseguiu vender a fazenda e as casas de Coiaba, mas dizem que na casa onde ele mora não tem nada. Só que ele prega na parede tudo quanto é notícia ofendendo o Brasil. Ah não, isso não deve ser verdade não, senão o Quirino me contava. Por que só o Quirino que há de saber? Ele entrou vários dias na casa para instalar o gás, já falei. Diva não se conteve, mas arrancou. Tudo isso é uma mentira muito bestas, porque vocês não conversam noutra coisa. Você conhece ele, é? Diva hesitou. Não, mas ele sempre vem aqui. Você já foi com ele? Não, ele não quis, mas falou que eu desculpasse. É muito mais delicado de vocês todos juntos, sabem? Isso de delicadeza deve ser a algum viciado. Vá ver que não é outra coisa. A garçonete ficou indignada. Se ergueu com brutalidade. Ai, que vocês também são uns? Ia lá de soltar enojada, mas se lembrou que era a garçonete. Por favor, não olhem tanto para ele assim. Ele vai sair. De fato, o homem estava mexendo exagerativamente em dinheiro. Diva foi para junto dele, achando jeito com o corpo de o esconder da curiosidade dos rapazes. Fingia procurar troco. Olhou-o com esperança tristonha. Por que o senhor não toma mais um chope? Está quente hoje. Ele estremeceu muito. Devorou-a com os olhos, angustiado. Por que a senhora quer que eu tome mais chope hoje? Vocês não é na minha conta de sempre. Estavam falando de mim naquela mesa, não? E foi saindo muito rápido, escorraçado, sem olhar ninguém, sem esperar resposta nem troco. Era incontestável que fugia. Na rua andava com muita pressa, apenas hesitante nas esquinas que andavam dobrando sempre, procurando desnortear perseguidores invisíveis. Afinal, 6 quarteirões longe, parou brusco. Estava ofegante, suava muito na noite abafada. Olhou em torno e não tinha ninguém. Certificou-se que ainda que ninguém o perseguia, mas positivamente não haviam pessoas alguma na rua morta. Era já bem mais de 1 hora da manhã. Enfim, tirava a mão esquerda do bolso e enxugava com algum sossego o suor do rosto. A mão era mesmo repugnante de ver. A pele engelada, muito vermelha e polida. E assim justamente por ser o polegar que faltava. A mão que parecia um garfo. Era horrível. Depois de se enxugar, olhou o relógio pulseira e tornou-se a esconder a mão no bolso. Voltou a caminhar outra vez e agora estava em passo normal, sem mais pressa nenhuma. Aos poucos foi se engolfando lá nos próprios pensamentos. O rosto readquiriu uma serenidade sombria, enquanto o passo se mecanizava. Tomou aquele seu jeito de enfiar o queixo no pescoço, cabeça baixa. Parecia numa concentração absoluta. Algum raro transeunte que passava, ele nem dava atento mais. Às vezes fazia gestos pequenos, gestos mínimos, argumentando. Houve um instante em que ele sorriu, mas se recobrou imediatamente, olhando de volta meio apreensivo. Não estava ali ninguém para lhe surpreender o riso, e era aquele sorriso quase esgar, apenas uma linha larga, vincando uma porção de rugas na face lívida. Mas de certo perseverar o receio que pudesse descobrir sorrindo. Principiou caminhando mais depressa outra vez. Lá na esquina em frente, despontavam alguns rapazes que vinham da noite de sábado conversando alto. O homem pretendeu parar. Hesitou. Acabou atravessando apenas a rua, tomando outro passeio para não topar de frente com os rapazes. Enfim, chegaram à Alameda do Triunfo. 3 quarteirões mais longe devia ser a casa onde morava, pelo que afirmava o Alfredo. Na esquina era o botequim de seu Basílio, que estava fechando. O português chegou na última porta ainda entreaberta, pediu licença aos 3 operários, fechou a porta com o boa noite malcriado.
Mas os operários estavam mais falantes com a cerveja do sábado. Chegaram até a beira da calçada e se deixaram a ficar ali mesmos. Mesmo naquela conversa, o homem vinha chegando e aos poucos diminuía o andar. Observando a manobra do botequim, diminuía os passos mais, dando tempo a que os operários se afastassem. Afinal parou. Os 3 homens se tinham ficado ali conversando, e ele estacou, olhou para trás, pretendendo voltar o caminho talvez. Depois ficou imóvel, aproveitando o tronco da árvore, disposto a esperar. Dali espiava os operários, sem ser vistos. Lhe dava aquela inquietação subitânea. Voltavam-se rápido. Parecia temer que alguém viesse pela calçada e o apanhasse escondido ali. Mas a rua estava deserta. Não passava mais ninguém. A situação durava assim para mais de um quarto de hora e os operários não davam mostrar de partir. O homem esperando sempre, só que a impaciência crescia nele. Olhava a todo instante o relógio, como se tivesse hora marcada. Olhos pregados nos 3 vultos da esquina. Falavam alto. A conversa chegava até junto dele. Uma conversa qualquer. Agora vinha lá do outro lado da alameda o rodante, na indiferença bem pelo meio da rua, batendo tacão na botina. O despoliciamento proverbial dessa cidade, o guarda. Fosse pelo que fosse, ao menos para mostrar força diante da gente da cerveja, resolveu indicar com os operários, e parou na esquina também, olhando franco os homens. Rolando o bastão no pulso, os operários nem se deram por achados. De longe, meio esquecido do esconderijo, o homem, agora imóvel, demorava a cena. Olhos encarnados sem piscar. De longe, meio esquecido do esconderijo, o homem, agora imóvel, devorava a cena. Olhos escancarados sem piscar. O guarda veio, vendo que os operários não se intimidavam com a presença dele, resolveu fazer uma demonstração de autoridade. Se dirigiu calmo aos homens, que pararam a conversa, esperando que o policial ia falar. O homem chegou a sair com o corpo todo de trás do tronco, na ânsia de escutar o que o guarda dizia, mas este falava baixo. Resolvido a principiar pelo conselho paternal, nasceu uma troca de palavras mais pequena. Acabou logo, porque os operários não estavam para discutir com um rodante ranzinza. Resolveram obedecer. Ali era tarde mesmo, foram-se embora, ainda conversando mais alto de propósito, forçando a voz só porque o guarda falava que agora estavam acordados quem dormia nas casas. O policial percebeu, ficou com raiva, mas também não estava muito disposto a se incomodar, que afinal os operários eram 3, bem fortes. Ficou olhando, mãos na cintura, ameaçador. Quando os 3 já estavam bem longe, sacudiu a cabeça agressiva e dobrou a esquina. Continuou seu fingimento de ronda, batendo tacão. O homem se viu só. Houve um relaxamento de músculos pelo corpo dele. Os ombros caíram. Veio o suspiro de alívio. E principiou a andar devagarinho. Calmo outra vez. Na esquina ainda parou, esperando seu guarda ia longe. Nem sombra de guarda mais. Atravessou mais rápido a rua. Passou pelo boteco do português e agora andava com precaução, tirando o molho volumoso de chaves do bolso. Chegado em frente de uma porta, foi disfarçadamente se dirigindo para a beirada da calçada. Parou sobre a guia, aproveitando a sombra da árvore para se esconder. Virou os olhos para um lado e para o outro, examinando a alameda. No momento, se dirigiu quase num pulo para a porta. Abriu-a, deslizou pela abertura, fechou a porta atrás de si, dando 3 voltas à chave.